Nessa nova série de vídeo, nós vamos falar sobre a crase. Por definição, crase é a fusão de duas vogais idênticas. Essa fusão pode ocorrer de algumas formas. A primeira delas ocorre por processos morfológicos de aglutinação. Examine a fusão de dois As em água ardente. A fusão ocorre numa palavra só, aguardente. A gente pode dizer que aqui ocorreu, historicamente, na criação dessa palavra, a crase. O mesmo se dá em EE, reestabelecer, que a gente não fala reestabelecer, e sim restabelecer. Com II, aqui a palavra táxi e mais o sufixo ista, deu taxista ou taxistas. Em O, a fusão de dois Os, em cobalto, oso, derivado, né? Palavra que diz cobaltoso. Aqui nós temos o U. Do latim, a palavra é globo, terminado com U mesmo. E ulo é o prefixo, é o sufixo diminutivo. Então, glóbulo. Mas é importante lembrar sempre que para concurso, essa crase aqui, histórica, não vai aparecer para vocês, nem nos processos de aglutinação, que é de composição de palavras, ou de derivação, com ista, oso, ulo, não existe. O que vai aparecer para concurso é essa crase aqui, a crase acidental. É o encontro ocasional de uma preposição a com outro a, que pode ser um artigo ou um pronome. E vai ocorrer o a com a indicação. Isso daqui a gente não chama de a gente não denomina de acraseado, e sim de um a acentuado com acento grave, que na língua portuguesa atualmente denomina a crase, a ocorrência de crase. Essa daqui vai ser o objeto do nosso estudo. Como já foi dito, a ocorrência de crase ocasional vai se dar quando uma preposição se unir a um outro a. E esse a pode ser um artigo, no singular ou no plural, ou então um pronome que tenha o a, pelo menos no início. Agora, a metade do estudo da crase, é bom que se deixe bem claro, vocês vão aprender com certeza, com firmeza, estudando regência. Porque nós temos aqui verbos, nós temos substantivo, advérbio ou adjetivo que necessitam uma complementação. E essa complementação se dá com a preposição a. É bom que vocês busquem um estudo de regência verbal ou nominal, separem todos os termos regentes que exigem a preposição a e tratem de estudá-los, de decorá-los, porque eles fazem parte da metade do estudo da crase. Não adianta querer adivinhar em cima da hora, é necessária metade desse estudo. Então veja, quando aparecer um verbo, refiro-me a alguma coisa, refiro-me a alguém. O a aqui é a preposição que é o elemento de ligação do verbo. E agora, artigo, a moça do segundo andar, a menina que eu conheci ontem, a mesa branca. Então, refiro-me a moça do segundo andar. Nesse caso, nós vamos dizer que ocorre a fusão, porque esse a vai desaparecer e nós vamos ter, refiro-me a moça do segundo andar. Dirigi-me a que lugar? A que lugar eu me dirigi? Dirigi-me àquele bosque. Nesse caso, para a gente não falar aquele bosque, um a aqui vai desaparecer e nós vamos ter a fusão. A preposição que estava aqui se uniu a esse aquele, aquelas, aquilo. Ah, você viu a briga? Não. Você está falando da briga do casal? Não, refiro-me àquilo que aconteceu na festa. Então, refiro-me a, que existia aqui, mais aquilo. Então, somatório de preposição com a, que agora é um pronome. Tem uma aversão. Aversão é um substantivo. Tem aversão a que. Tem aversão àquilo. Então, novamente, vai desaparecer esse azinho aqui e ele vai se fundir. Ele vai aparecer identificado com o acento grave. Aqui nessa outra, agir indiferentemente a que? Agir indiferentemente a moça do segundo andar. E assim nós vamos ter a moça que estava aqui se fundiu. O aquele mais o a se fundiu.
Nesse caso, nós temos a ideia oculta. Isso daqui é um pronome demonstrativo. Conheço a moça de verde. Conheço a de verde. Você conhece todas aquelas moças? Não. Conheço a moça oculta, né? A palavra oculta, de verde. Conheço a de verde. Então, refiro-me a de verde. Vai desaparecer esse azinho e vai aparecer a preposição unida com o pronome. Certo? Nesse daqui, nós já temos uma locução pronominal. Refiro-me a qualquer moça? Não, refiro-me a que fez o elogio. Refiro-me às que fizeram o elogio. Refiro-me a qual me entregou o livro. Refiro-me às quais me entregaram o livro. Então, referir-se a e mais a que, a qual, as quais, nós vamos ter o somatório de preposição com locução pronominal relativa. Nós vamos ter o somatório de preposição com o pronome demonstrativo. Nós vamos ter o somatório do a com o pronome demonstrativo aquele, aquelas, ou com um simples artigo que estava aqui. Nesse caso, um deles desaparece e aparece o acento para indicar que ocorreu a fusão nesses casos aqui. Certo? Então a gente vai ter a união de duas vogais idênticas ocasional, porque nem sempre por lá de cá pode existir um artigo, que pode ser o masculino também. Então, unindo preposição a com outro a, nós vamos indicar com um acento grave. Vamos falar da fusão de a preposição e de a artigo. E vamos falar também de um macete, né, um procedimento muito prático para a gente identificar se existe ou não a fusão desses as. Examine a seguinte frase: refiro-me à moça loira. Será que esse a aqui será indicado com o acento grave? Será que ocorre a crase, a fusão de dois as nesse a aqui? Examine. Vocês já estudaram regência, então vocês sabem que referir-se é referir-se a alguma coisa. Então existe a preposição a para o lado do verbo. Agora, a moça loira, eu não sei se pode ser falado assim. Então você faz o seguinte: substitui o substantivo feminino por um masculino. Por exemplo, refiro-me à moça loira, refiro-me ao rapaz moreno. E se aparecer, trocando o feminino por um masculino, aparecer a expressão ao, é porque existe a. Se existe um masculino para o substantivo, o artigo masculino para o substantivo masculino, teoricamente vai existir o feminino para um feminino correspondente. Assim, refiro-me a, você sabe que é preposição. E a moça loira, você sabe que é artigo porque seria o rapaz moreno, no equivalente masculino. Assim nós vamos dizer que apareceu a crase, ou seja, ocorreu a fusão de um a preposição que pertence ao verbo e de um a artigo que é o correspondente de um masculino. Agora, nesse outro caso, irei a Curitiba. Vocês têm de tomar então muito cuidado com esse macete, pois ele não funciona para nomes de cidade. Veja, você vai falar, irei a Curitiba. Ah, daí alguém tem a brilhante ideia de transformar isso no masculino. Irei ao Rio de Janeiro, irei ao Guarujá, irei ao Recife. Ah, então vai haver a ocorrência de crase. Não, porque isso é uma exceção. São esse mais alguns outros nomes de cidade que são tratados no masculino. Por quê? Como o Guarujá bairro de Santos, foi o bairro de Santos, então é como se a gente falasse o Tatuapé, ou Brooklyn, ou outra cidade, ou outro bairro da cidade. Então levava o masculino. Recife, porque é o acidente geográfico, ou Recife, né, o acidente lá na beira do mar. E Rio de Janeiro é porque a cidade se chama São Sebastião do Rio de Janeiro e por abreviação virou o Rio de Janeiro. Então não há. Antes de nome de cidade, teoricamente, você não vai usar artigo. Então aqui é um falso macete. Você não deve lançar mão desse argumento para nomes de cidade. Mas para substantivos comuns, sem problema, vai funcionar normalmente.